Uma Vida com Propósito, dia 38, que se chama Tornando-se um Cristão com Excelência. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma perspectiva curiosa para a vida. Eu não vou entrar no aspecto religioso aqui, espiritual, porque não tem o que eu falar, né, sobre isso. Eu não tenho experiência nem conhecimento para falar desse capítulo no aspecto espiritual. Mas tem um ponto que a gente pode trazer para a vida que é um pouco contra-intuitivo. Logo no começo do capítulo fala assim, ó, cristãos relapsos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Então está falando do cristão excelente, cristão relapso. Mas olha que interessante, ele apesar de ser egoísta, apesar de estar só buscando a satisfação pessoal, apesar de estar longe de ser a pessoa de excelência, ali, o cristão de excelência, ele também está salvo, ele garantiu a recompensa eterna. Como assim, né? É contra-intuitivo pensar nisso. Para que ele então precisa se esforçar e buscar ser um cristão com excelência? Óbvio que no livro traz todos os motivos, né? E eu concordo com todos os motivos, eu busco me tornar cada vez mais excelente como cristão, mas qual a reflexão que a gente traz disso para a vida? Não precisa ser difícil as melhores recompensas da sua vida. Às vezes, nós temos a crença de que eu estou nesse patamar aqui, para ir desse patamar para esse patamar, vai ser muito mais difícil. Mas por que vai ser muito mais difícil? Não precisa ser. Quando você muda o padrão de pensamento, você pode ter mais resultado com o mesmo esforço. E, na verdade, tem que ser assim, sabe por quê? Porque o tempo é limitado, 24 horas por dia. Como que uma pessoa, nas mesmas 24 horas, faz 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais resultado que você? Vamos pegar a sua área financeira, por exemplo, que ganha 10 mil, 100 mil, 1 milhão de reais por mês, e você está nesse quadradinho aqui usando o mesmo tempo. E talvez essa pessoa aí que ganha muito mais, ele tem menos tempo de vida que você. Como isso é possível? Você fala, não, mas é que ele teve educação, ele aprendeu. Tudo bem, talvez demore um pouquinho mais para você, mas por que você não faz? Porque não é sobre o fazer, é sobre o pensar da forma correta, é sobre o acreditar. Se você acredita que para ganhar mais tem que se esforçar mais, é isso que vai acontecer. E todos nós temos um pouco dessa crença, né? Então a gente tem que ir quebrando e se desvencilhando dela aos poucos. E cada vez que você quebra uma linha dessa crença, você dá um salto. E aí você precisa se esforçar mais. Aí, opa, eu estou esforçando demais, peraí, o que está acontecendo? Deixa eu quebrar a crença de novo. Aí você quebra, aí você dá um salto de resultado com o mesmo esforço. Então, essa é, para quem entende de hipnoterapia, essa seria a regra da vida, entre aspas, né? Chegou num limite ali, viu que está muito difícil, sacrifício, terapia. É isso que eu faço, é isso que eu indico que as pessoas façam. Aí você vai crescer, vai ficar mais leve, só que daqui a pouco você está no padrão de novo, só que num resultado muito maior do que você tinha antes. E aí, terapia de novo. E assim a gente vai crescendo e evoluindo. Então eu queria trazer essa reflexão. Não precisa ser difícil, tá? Se a maior recompensa do mundo, né, da vida, que é a sua salvação eterna, é fácil, depois que você crê, depois que acredita, é fácil, né? É meio óbvio, né? Depois que você acredita, se entregar a Jesus Cristo e confessar e querer buscar isso para a sua vida. É fácil. Por que as outras coisas deveriam ser difíceis? Então, reflete sobre isso. E só mais um ponto, esse capítulo fala, ele indica que você faça uma viagem missionária. E tem um pequeno ponto que talvez eu discorde aqui do autor. Eu concordo que deve ser uma experiência incrível e eu já me convenci, né, em ter uma experiência assim, uma viagem missionária. Vou conversar com a Rafa ainda sobre isso, mas a gente vai fazer isso. Mas o ponto que eu discordo um pouco é que, aparentemente, nesse capítulo, ele incentiva que você sempre esteja fazendo viagem missionária, né? Que esse é o mundo ideal do cristão de verdade, vai fazer viagem missionária. Eu discordo, de certa forma, porque a pessoa que está aqui, ela não é menos, para ser salva, ela não é menos importante do que a pessoa que está em outro país, em outra cultura.
Então, talvez não seja a vocação, o seu coração está ali e consiga contribuir o máximo possível ali numa outra cultura, mas talvez aqui, num projeto aqui, onde você está na sua cidade ou em outra cidade no Brasil, você consiga transformar muito mais, converter muito mais pessoas e ajudar muito mais pessoas pregando ali a sua experiência do que você fazendo uma viagem missionária. Então, é só um ponto a refletir. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que eu acredito que consegue contribuir muito mais estando em outro local do que estando no próprio país. Então, acho que vai de cada um e ninguém é mais importante, ninguém merece mais do que ninguém ser salvo. Então, essa é a minha mensagem do dia e a gente se vê amanhã, no dia 39.